Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 51. Estamos lendo a Bíblia, estudando esse livro de Atos. É um grande privilégio para nós estarmos aqui nesta hora, podendo dividir as coisas que Deus tem dado a nós. Gostaria de lembrar a você que é sua obrigação obedecer à palavra de Deus, seguir seus mandamentos é dever de todo homem. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e nem foi batizado em nome de Jesus Cristo, você está em falta para com Deus. É isso que você deve fazer. Houve um Jesus Cristo, Salvador, que morreu por todos nós. Já foi feito tudo que se podia ser feito para que você fosse salvo. Se você rejeita, você está levando sua condenação por si mesmo. Tudo que Deus podia fazer por você já foi feito. Nós temos visto aqui a história dos dias que vieram depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os seus discípulos manifestaram os mesmos dons que estavam em Jesus Cristo, pois agora Jesus estava movendo-se no seu povo. Uma vez ele esteve entre nós, Deus conosco. Agora ele está em nós, o Espírito Santo. Nós sabemos que o Evangelho é o mesmo, não há alteração nele, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós, nesta hora, queremos frisar uma coisa. No capítulo 6 do livro de Atos, os discípulos estavam preocupados em permanecer na oração e na leitura da palavra. Mas haviam problemas normais de distribuição de comida e algumas coisas do gênero. E eles não quiseram parar de orar e ler a palavra para fazer isto, se ocupar de coisas naturais. Então, eles estabeleceram diáconos para fazer isto, homens corretos, vidas corretas, limpas, homens que tinham requisito para fazer isto. Isto foi o capítulo 6 do livro de Atos. Dentre eles se destacou um homem chamado Estevão. Ele era um pregador eloquente e ele fazia muitos milagres por Jesus Cristo. Nós já temos falado que aquele povo naquela época tiveram ciúmes dos homens de Deus. Em vez de honrá-los, de amá-los, de querê-los, não, os expulsavam, os prendiam, batiam neles, os açoitavam. E assim foi. Estevão agora se torna mais um pregador e um homem que Deus estava usando. Finalmente ele disputava com aqueles judeus, com aqueles religiosos, e eles não podiam vencê-lo em argumento. Então o que fizeram? Tomaram para si falsas testemunhas e condenaram ele e levaram ele para o Sinédrio. Chegando lá, Deus toma este homem e o seu rosto resplandece como de um anjo e toda a audiência vê. E ele começa a explicar e relatar a história dos judeus, como Deus separou esse povo, como Deus trouxe os judeus do Egito, como Deus os livrou, como Deus enviou profetas para ajudá-los, como Deus foi paciente com eles. E Deus é paciente conosco também, meus irmãos, meus amigos, nos enviando profetas, mensageiros. E para esta nossa geração, Ele também tem enviado um profeta, o qual tem sido rejeitado, mas sua mensagem permanece sendo a verdade agora mesmo. E ao ouvir as verdades que esse Estevão estava dizendo para o Sinédrio, para aquelas autoridades judaicas, eles rangiam seus dentes contra eles. Contra ele, Estevão, estavam zangados e queriam matá-lo. Mas o que eles não sabiam é que a palavra de Deus não pode ser morta, não pode ser assassinada, pois todo o dom de Deus é renovável. Pegaram então Estevão, depois de ter dito esta frase, que vocês que receberam o mandamento de anjos e não cumpriram, eles se orgulhavam de ter tido Moisés, mas eles não obedeceram aquilo que Moisés disse para eles fazerem.
vós sois incircuncisos de coração. Eles foram condenados. Não podiam argumentar com Estevão. Então o que fizeram? Levaram para que ele fosse morto. E foi ser apedrejado o Estevão, o primeiro mártir. O que eles não sabiam é que Deus já estava preparando um vaso, o qual eles não poderiam impedir de fazer a obra. Pois eles depositaram suas roupas enquanto apedrejavam Estevão aos pés de um rapaz por nome Saulo. Eles não sabiam que aquele homem que estava ali seria ele mesmo usado para pregar o Evangelho. E Estevão foi apedrejado e morto depois de ter condenado e envergonhado aqueles judeus por suas obras hipócritas e pecaminosas. E quando ele estava perecendo, ele disse: Senhor, Senhor Jesus, não impute a eles este pecado. E sucumbiu o nosso irmão. E o Espírito Santo, desde então, estava se mudando para outro pregador do Evangelho. Porque naquele quadro triste, onde um santo estava morrendo pela palavra, Deus já havia escolhido outro para pregar o mesmo Evangelho. Este era o apóstolo, o que viria a ser o apóstolo Paulo, pois ali encontrava-se, sendo testemunha da morte de Estevão, o jovem Saulo. Quero terminar dizendo: a obra de Deus permanecerá. Você pode se encontrar hoje como um judeu religioso que está perseguindo o Evangelho, ou como um santo de Deus que está morrendo pelo Evangelho, ou como um Saulo que está num ambiente errado, concordando com pecados, mas que será salvo. Eu espero que você seja como Saulo e que Deus te alcance e que você se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo. Eu te convido a seguir conosco lendo a Bíblia, a ver nossos vídeos aqui no YouTube, a acessar nossa página no Facebook e a nos seguir também no Instagram. Deus te abençoe.